prólogo dessa carta chamada Apocalipse. Então a gente leu, deixa eu ler novamente, versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vimos a semana passada que essa palavra que João, ele testificou, ele é testemunha da palavra. O termo aqui em Apocalipse, testificar, é uma referência a proclamar publicamente, ser uma autenticação pública das realidades divinas. Isso tanto em palavras como atitudes. Isso é testemunhar em Apocalipse, isso é testificar. Eu tenho um testemunho público autêntico, formal, que eu estou aprovando e vendo como veracidade, mostrando como algo verdadeiro, que são as revelações divinas que Jesus tem entregue a mim. Então João, ele também faz parte do testemunho do Evangelho, testemunho de Apocalipse, da revelação, juntamente com o próprio Cristo, tá? Isso a gente viu a semana passada. Vamos aqui no versículo 3. A palavra bem-aventurado, né? É interessante o número 7, não é? A gente está vendo que em Apocalipse o número 7 ele é significativo. Nós temos aqui em Apocalipse 7 bem-aventuranças. Essa é a primeira. O que quer dizer bem-aventurado? Mais do que feliz é, né? Feliz é abençoado, é bem-aventurado. Mais do que feliz é aquele que faz o que aí? Que lê, olha só, e aqueles que ouvem. Antes de eu entrar nisso, olha só as bem-aventuranças aqui, preste atenção aqui comigo. Algumas bem-aventuranças, elas vão exortar os santos a perseverar e viver uma vida exemplar à luz das profecias de Apocalipse. Outras prometem recompensas futuras, se assim se comportarem. Eu vou ler para vocês as bem-aventuranças que nós temos aqui, para você ver as 7 bem-aventuranças junto com essa, tá bom? Não precisa abrir, preste atenção. Apocalipse 16:15 diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado, olha só, bem-aventurado, mais que feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, bem-aventurado é aquele que vigia e que guarda as suas vestes. Nós vamos estudar mais à frente o que significa, mas é uma das bem-aventuranças. Outra, Apocalipse 22:7, eis que venho, né, sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, bem-aventurado aquele que vigia, né, e protege a sua vestimenta. Bem-aventurado aquele que guarda a profecia do livro de Apocalipse. Apocalipse 14:13, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurado os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Mais do que feliz é aquele que morre no Senhor, morre com a fé em Cristo. Você é bem-aventurado. Bem-aventurado é a morte daquele que morre com Cristo e por Cristo. Outra bem-aventurança. Apocalipse 19:9, então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que vão participar do quê? Do banquete, do encontro do noivo com a noiva.
Bem-aventurado é você que vai participar desse momento extraordinário. Apocalipse 26, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que vai ser ressuscitado. Apocalipse 22, 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Esse Apocalipse 22, 14. O 20, versículo 6. Essas são as 7 bem-aventuranças. Eu li 6, né? Porque a 7ª é a que a gente está lendo no capítulo 1. E a do capítulo 1, vamos voltar para ela. A primeira bem-aventurança, nós vamos ler todas essas depois no livro. A primeira que ele está falando, gente, você sabe quem é mais do que feliz? Aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia. Aquele que lê, por que aquele que lê está no singular? Mas não está todo mundo lendo? Não era para todo mundo ler? Não seria bem-aventurado aqueles que leem também? Não vai ter um monte de gente lendo? Não é interessante isso? Isso a gente entende pelo contexto. Quando João está escrevendo as 7 igrejas da Ásia, ele está escrevendo, lembra como eu sempre falo, ele está escrevendo para um público original, que está inserido numa cultura, que está inserido num sistema cultico também, de um sistema de culto. Nesses cultos públicos das igrejas da Ásia, como que ia acontecer a leitura de Apocalipse? Quantos iam ler? Um só. Tinha um leitor oficial, que era o representante daquela comunidade, provavelmente um líder espiritual na comunidade. Então ele é bem-aventurado porque ele iria ler Apocalipse publicamente, ele iria ler a carta inteira. Cada igreja teria um leitor oficial para ler a carta inteira. Então feliz é esse que vai ler a carta. Bem-aventurado é aquele que vai ler publicamente no culto Apocalipse. Bem-aventurado é aquele que se compromete e que tem a honra, o privilégio de fazer a leitura da carta nas igrejas. E bem-aventurado os que estão ouvindo. No sistema de culto daquela época, era isso que iria acontecer. Eles iam pegar Apocalipse e ler inteiro, como uma carta, e todo mundo iria ouvir, com espírito de devoção, de adoração, aberto naquele momento de culto, à palavra da profecia, para serem ministrados pelo Senhor, o propósito que Apocalipse foi escrito para que eles fossem ministrados. E quando alguém lia a carta de Apocalipse nas igrejas, o que você acha que ia acontecer com a igreja? Eles recebiam mensagem de esperança. Eles entendiam a soberania de Deus. Eles entendiam que Cristo ressuscitado é o Senhor e queria destruir os impérios malignos, injustos da terra, que Ele iria estabelecer o reino de Deus e que eles precisavam ficar firmes e morrer por Cristo. Eles iriam ser impactados com a mensagem do livro. Você está me entendendo? Eles não iriam entrar num processo de confusão teológica, como a nossa igreja brasileira, americana, europeia. Você acha que eles entraram num problema terrível de interpretação de Apocalipse? Ou você acha que eles foram ministrados pelo espírito da profecia do livro? Ou depois da leitura, eles ficaram cheios de Deus, da perseverança, da santidade, da adoração, se prostrando diante daquele que está sentado no trono, que está sendo revelado em Apocalipse. Então, muito feliz é aquele que está lendo publicamente e aqueles que estão ouvindo. E ouvir na Bíblia
tem uma questão muito interessante, não só na Bíblia, eu acho que também na nossa cultura, às vezes a gente usa o termo ouvir dessa forma, né? Quando o pai fala para o filho: ô menino, você não me ouve, o que ele está falando? Você não me obedece. A palavra ouvir, às vezes, ela está intimamente conectada com a obediência. Aquele que ouve, ele está falando, né? Aquele que obedece. E algumas vezes o termo vai trazer ouvir e guardar, já vai meio que explicar, e às vezes só ouvir, porque ouvir já é obedecer. Não é só, a gente faz uma diferença aí, eu estou escutando, mas você não está ouvindo. Escutar, você escuta qualquer coisa, estou escutando barulho, aí ouvir não, você está dando atenção, eu estou te ouvindo. Meu coração, a minha mente está inclinada a entender o que você está falando, eu estou ouvindo você. E a palavra ouvir aqui em Apocalipse, ela está ligada a esse sentido. Eu estou dando atenção, Deus, para te obedecer. Eu estou ouvindo o que o Senhor está falando para eu guardar isso, para eu viver isso, para isso produzir em mim a vida de Cristo. E é nesse sentido que a palavra está dizendo que bem-aventurado são aqueles que ouvem. E imediatamente ele meio que enfatiza, e ele fala: e os que guardam as coisas nela escritas. O termo central aqui, né, o tema central de guardar, observar os mandamentos, se encontra 10 vezes no livro de Apocalipse. Olha só, você percebe como algumas coisas em Apocalipse se repetem? Número 7, número 4, 10 vezes uma coisa, né? Sendo enfatizada, 7 bem-aventuranças, né? Tem algumas coisas que são enfáticos, é para enfatizar, para mostrar sempre aquilo que eu falei, uma certa totalidade das coisas, uma completude, algo que é pleno. E aqui, guardar e observar, há uma repetição. Eu podia citar aqui, mas não vale a pena. Talvez eu possa postar lá no grupo, quem está, né, os versículos, capítulo 1, 3, 2, 26, 3, 3, 12, 17, tem vários que falam sobre esse tema. O princípio ético fundamental da perseverança se define por todo o livro como guardar as instruções de Deus. O que é perseverar? Ouvir e guardar as instruções de Deus, viver as instruções de Deus. Quando ele fala persevere até o fim, o que ele está falando para você? Guarde os mandamentos, guarde a palavra, guarde o que você está sendo ensinado e coloque em prática. Então persevere, é uma questão ética, é uma questão de resultado de mudança de caráter, né? De uma vida com Deus. A soberania de Deus sobre este mundo, gente, sobre o mundo que a gente vive, e a futilidade de Satanás e de seus seguidores, devem conduzir a igreja ao quê? Perseverança a Deus, obediência. Quando a gente entende, Deus é soberano sobre a história, Deus é soberano sobre o mundo, sobre os reis da terra, e a gente entende que Satanás é fútil, vão, e que a maldade passará, vai ser julgada, vai passar, vai ter um fim. O que isso deve gerar em nós? Vamos continuar vivendo a vida de acordo com a vontade de Deus e glorificando a Deus, porque vai haver recompensa, porque vai haver o destino de todas as coisas, porque Ele está no controle. Deus não perdeu o controle. A mensagem de Apocalipse vai mostrar isso o tempo inteiro para a gente. Esta é uma carta profética apocalíptica, que contém advertências, a gente vai ver, né? Várias advertências, mas também consolo, esperança. É isso que a gente está iniciando a nossa leitura aí, né? Então, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia, guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. De novo, a brevidade, que não é uma brevidade segundo a perspectiva humana. Eu já falei isso na introdução, a gente já comentou um pouco disso, mas é uma brevidade que sempre está falando assim: fique pronto, fique sempre pronto, fique sempre pronto, viva como se Jesus estivesse voltando agora.
todas as igrejas, em todas as gerações, de todas as épocas, vivam como se Jesus estivesse voltando agora, porque no tempo de Deus, o breve dele vai acontecer. Pode acontecer agora, pode acontecer daqui a alguns anos, a gente não sabe quantos anos, com exatidão ninguém sabe. A gente sabe que estamos nos últimos tempos, e que está se aproximando. Viva como que se fosse agora, para se encontrar com o seu Senhor. Então isso é interessante, né? Essa ênfase sempre. A gente então leu aqui o prólogo, até o versículo 3, é a introdução do livro. Agora a gente vai começar uma saudação. Vocês me permitem às vezes eu usar algumas palavras difíceis? Por quê? Para vocês aprenderem essas palavras? Pode ser, porque você vai encontrar isso, às vezes na sua Bíblia deve estar escrito, ou algum livro teológico. O que vai acontecer agora? Saudação e doxologia. Não sei quantos já ouviram falar. Logia é do logos, palavra, discurso. Doxo é de glória. Então são palavras de glorificação. Doxologia. Paulo faz várias doxologias nas cartas. Ele termina palavras louvando, glorificando. Isso são doxologias, tá? Então isso é muito usado na teologia, esses termos. Eu vou citar. Às vezes você não vai decorar, mas você vai falar: poxa, eu já ouvi. Então tudo bem. São palavras às vezes difíceis, que alguns vão estranhar, mas isso é usado na teologia. Você não precisa decorar, mas você vai falar: um dia eu estava lá, eu ouvi, conheço essa palavra. Então, doxo de glória. Logia, toda vez que tem logia, vem do grego logos, tá? Biologia, o que é isso? O estudo, o discurso a respeito da vida, né? Geologia, e assim todas as logias aí que a gente vê. Então, escatologia, estudo, discurso, né? Forma de pensar a respeito do escatom, das últimas coisas. Tá, e doxologia são palavras de glorificação. João vai escrever aqui uma saudação e algumas palavras doxológicas, algumas palavras de glorificação a Deus. A gente vai ver isso agora, mas antes deixa eu aqui comentar algumas anotações. A fórmula das saudações, né, se encontra espalhada pelas cartas do Novo Testamento. Toda carta que você lê no Novo Testamento respeita uma formalidade de saudação da época. Você lembra que eu falei que cada texto tem respeito, tem ordem, não é isso? Quando eles escreviam uma carta, era normal uma pessoa que estava na cultura greco-romana e judaica, naquele mundo helênico, respeitar. Ele falava, como que Paulo começa as cartas dele? Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Paulo, às igrejas, a igreja de Roma, a igreja que está em Corinto, a igreja de Éfeso. Isso aí, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, isso aí era um padrão na época. Ele está respeitando uma formalidade epistolar, uma formalidade de carta. E João vai fazer isso também, mas João vai respeitar e desrespeitar. Ele vai respeitar, mas ele vai ampliar, ele vai fazer coisas que não eram tão comuns na época. E ele começa ali, a gente vai ver, mas antes, olha lá, ele obedece às convenções. O que ele faz? Remetente, quem é? João. Então a gente vai ver que ele se identifica, João, ele está falando, eu sou o remetente, sou eu que estou mandando a carta para vocês. Só que isso normalmente era feito no primeiro versículo. João já mudou o negócio, porque do 1 ao 3 ele quer mostrar que é algo, uma revelação de Deus, não é só uma carta dele. Mas agora ele pega essa revelação e ele emoldura numa carta, e ele então tem que fazer a saudação, e ele fala, João. Aí ele fala os destinatários, para quem ele está escrevendo? Para as 7 igrejas da Ásia Menor. E ele saúda com a graça e a paz. No entanto, ele faz uma coisa diferente, ele diverge do padrão de 2 maneiras. Primeiro, ele fez já uma longa introdução profética, versículo 1 ao 3. Vem antes do início normal, e a própria saudação
extrapola a norma de saudação das cartas, que a gente vai ver que é uma norma trinitária. E na doxologia, João não respeita também o padrão e desenvolve uma tese interessante, você vai ver. Ele desenvolve algo, uma teologia muito breve ali, mas chamada, outra palavrinha para vocês aprenderem, duas, vamos lá? Hoje é o dia das palavrinhas. Uma teologia soteriológica, né? Soter, salvação, lógica, de logos também, né? Então é a doutrina, o discurso a respeito da salvação. E eclesiológica, palavra igreja, no grego eclesia, logia, então um discurso, algo a respeito da igreja. Então ele vai fazer isso aqui, a gente vai ver de uma forma bem objetiva, mas ele vai tocar nesses assuntos. Versículo 4, olha lá, João, remetente, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Aqui uma observação também. Antes da gente fazer a observação, vamos ler o texto inteiro? Pode ser? A gente volta. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essa é a saudação, a partir daí a doxologia, tá? Então a gente vai voltar aqui, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Gente, só para você entender, essas 7 igrejas, elas ficam mais ou menos uma distância de 80 quilômetros uma da outra. E a ordem que elas estão sendo faladas é em sentido horário, tá? Sentido horário. Então a gente vai ver aqui, a primeira igreja, segunda igreja, é uma ordem de entrega de carta. É uma ordem que a pessoa que estava sendo o emissário, o carteiro, ele ia entregar essa carta respeitando uma ordem geográfica. Ele entraria pela primeira igreja, entregaria a carta, e ele ia então rodando essa carta, circulando essa carta entre as 7 igrejas da Ásia, que ficava mais ou menos 80 quilômetros uma cidade da outra, tá? Uma mais ou menos, mais uma média aí, tá bom? Então 80 quilômetros aí, Rio Preto aqui tem 100 e pouquinho, né? Põe uma média aí, você vai mais ou menos essa distância. Então ele vai e entrega para a primeira, aí ele entrega para a segunda, entrega, e ele vai entregando nessa ordem, que seria uma entrega lógica de um itinerário dentro dessas 7 igrejas, tá ok? Ele estava exilado, né, ali, mas ele tinha, nós temos que entender que, apesar dele estar na ilha, ele tinha contato, pessoas iam e vinham, né, a ilha tinha acesso com navegação, ele tinha contato com pessoas, do jeito que Paulo, quando estava preso, em muitas situações, ele pegou, escreveu carta, deu para os visitantes, levaram, tá? Então eles tinham esse tipo de contato ali, tá? Porque até o exílio de João em Pátimos, ele tem algumas teorias, tá? Alguns acham que foi um exílio hostil, outros acham que não foi um exílio tão hostil, e ele se exila de uma forma até voluntária, debaixo de perseguição que tinha, mas meio que sendo levado para um local e sendo colocado ali, mas não de uma forma tão tirânica, apesar de na história ele ter sofrido torturas na tradição da igreja, né? Então também existe essas discussões. Como existe discussão, por exemplo, tinha perseguição na época que as 7 igrejas estavam ali na Ásia? Tinha, isso não tem discussão. Mas tem uma discussão se essa perseguição, ela era sistêmica, ela era no sentido, uma perseguição do império, como uma política de governo do império, como se fosse uma política pública, tá? Porque isso aconteceu no século 3, mas alguns dizem que ainda na época de João, esse tipo de perseguição, oficial e política, no sentido de política pública do império, ainda não tinha acontecido, mas tinha as perseguições.
Tanto é que algumas profecias falam de uma intensificação de perseguição, né? Então é mais ou menos isso, mas ele teria como fazer com que essa carta fosse dada a alguém e circulada, né? Tá, é interessante a tua pergunta. Olha só, deixa eu tentar. Então, é e não é. É um enigma para nós. Porque para a igreja da época, é um enigma em que sentido? De coisas futuras, eles não saberem quando aquelas coisas iriam se cumprir. Mas as figuras usadas não eram tão enigmáticas como para a gente. Porque, como eu disse na introdução, eles tinham um aparato imaginário na cultura greco-romana e na apocalíptica judaica, que João está usando todas as figuras que eles já conheciam, diferente da gente. Então o enigma está em algumas coisas relacionadas a quando vai se cumprir, de que forma vai se cumprir. Aí algumas coisas são realmente enigmáticas, mas inclusive para eles. Mas a mensagem não era enigmática. A mensagem poderia ser entendida, tudo aquilo que Jesus quis que as 7 igrejas entendessem, através da carta de Apocalipse, eles entenderam. Sim, isso. Eles não iam saber. Os romanos, apesar de algumas coisas serem romanas, inclusive, nós vamos ver tudo isso. Algumas figuras de linguagem são romanas. Por exemplo, a questão de selar, os selos de livros. Isso é uma figura do Império Romano. Os imperadores, os líderes selavam rolos. Eu não entendo assim, tá? Pode ser, pode não ser, porque esse pergaminho estava na mão da igreja, ela ia ser lido num ambiente comunitário, né? E eu não sei se fosse talvez não seria tão claro realmente para os romanos, né? Algumas figuras que como era para os judeus, por causa do Antigo Testamento, eles com certeza não iriam entender. Então ficava mais oculta para uma mente que não era judaica, que não era cristã, porque o Espírito Santo também revela algumas coisas que eles não iriam entender. Então nesse sentido eu acredito que você tem razão. Muitas coisas não iriam ser entendidas se os romanos pegassem aquilo na mão, né? Mas pode ser que algumas eles entendiam, porque algumas figuras estavam conectadas à própria cultura dos gregos e dos romanos, tá? Então agora, nós temos que entender que essa é uma mensagem realmente para João passar para a igreja. É para os cristãos, é para o povo de Deus ler, entender e ser abençoado e bem-aventurado com essa profecia, tá? É uma tese, é uma teoria, né? Não dá para falar com exatidão se procede 100%, ou eu negar que não seja. Faz um pouco de sentido. Eu nunca tinha pensado isso. Você está me levantando uma coisa que eu não tinha pensado. Então é difícil quando a gente não pensa antes, mas faz sentido. Eu entendi, de uma interrupção. Se eles entendessem que aquilo era uma afronta ao império, eles poderiam embargar ali e tirar de circulação, né? Eu entendi, né? Mas é uma teoria interessante até você levantado aí para a gente conversar. 7 igrejas da Ásia. Gente, é difícil saber por que essas 7 igrejas foram escolhidas. A gente não tem... por que essas 7? Não tinha outras igrejas? Tinha várias. Tem igrejas que parece que são mais importantes do que algumas que estão ali, parece para a gente. Por exemplo, uma igreja que está pertinho de Laodiceia, a igreja de Colossos, que Paulo escreve uma carta aos colossenses. Por que não foi ela escolhida? A gente não sabe, né? Então Deus simplesmente escolheu algumas explicações tem. Alguns entendem que foi justamente porque essas 7 igrejas
representam 7 tipos de problemas diferentes e 7 tipos de coisas que estavam sendo aprovadas, que tipificavam a totalidade do que acontecia em todas as outras igrejas. É como se aquilo que fosse falado para essas 7 iria falar para todas as igrejas de Cristo em todas as épocas até hoje. Por exemplo, alguns identificam a igreja americana, brasileira, hoje, como Laodiceia. Mas a igreja da Coreia do Norte não pode ser identificada como Laodiceia, porque elas não têm liberdade, elas não são ricas, não têm nada de Laodiceia, elas são perseguidas. Então ela se identifica com as igrejas em perseguição, e não Laodiceia. Então a questão não é o problema e como eles enfrentam aquilo. Então é mais fácil a gente olhar para a igreja ocidental e falar assim: opa, nós somos meio que Laodiceia, nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente fica igual o pessoal de Laodiceia, por causa da vida ocidental, capitalista, que as pessoas hoje têm muitas coisas, têm autonomia. É mais fácil. Agora, e os nossos irmãos perseguidos lá em alguns lugares da China? Eles não vão se identificar com Laodiceia, porque não tem nada a ver com eles. Entende o que eu estou falando? Então eles vão se identificar com problemas de outra carta, porque eles estão debaixo de tirania, eles estão debaixo de governos que estão perseguindo, eles estão debaixo de mártires morrendo por causa do Evangelho. Laodiceia não estava morrendo por causa do Evangelho. O problema de Laodiceia era o contrário. Estavam se beneficiando do poderio e das questões econômicas seculares e deixando o Evangelho. É diferente, você percebe? Então cada igreja representa algo que a gente vai ler bem tranquilo ali depois, tá bom? Deixa eu passar aqui que eu acho que está tranquilo, que eu já falei. Só aqui a conclusão dessa ideia. Portanto, foi de propósito que João escolheu dirigir-se a essas 7 igrejas específicas. Mas ele pretendia que elas tipificassem, representassem todas as outras comunidades cristãs. Tá bom? Isso a gente vai ver, né? O Espírito diz às igrejas, né? Então o Espírito Santo vai falar às igrejas de Cristo espalhadas em tudo quanto é lugar ali. Então 4, João às 7 igrejas que estão na província da Ásia: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. A ordem aqui, você percebe que não começou em ordem cronológica, todo mundo percebe isso. Ele não falou assim: daquele que era, que é e que há de vir. Ele falou daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. É interessante até essa mudança, mostrando que sempre Deus é o Deus do agora, do presente. Eu sou o que sou para você agora. Eu sou e fiz muitas coisas no passado, mas eu não fiquei lá. Eu vou fazer muitas coisas no futuro e eu hei de vir. Mas ele começa dizendo aquele que é. Aquele que virá já é. Aquele que foi lá no passado também é. Ele é aquele que é, em todas as eras, ele é justamente o eu sou. Aquele que é, ele não muda. Ah, mas Deus vai ser o juiz. Não, ele já é. Mas Deus vai fazer isso, ele já é. Só que no processo histórico, ele desenrola quem ele é na história de uma forma que a gente nem sempre entende. Mas quando ele fala eu sou, ele está falando para a igreja que estava sendo perseguida: eu sou aquilo que eu sempre fui, aquilo que eu hei de ser, eu sou para vocês. Já é algo aqui, um título divino extraordinário que a gente vai ver. Isso provavelmente é um reflexo, gente, essa forma de colocar era e há de vir, de uma mensagem apocalíptica básica de que o controle divino sobre o passado e o futuro visa o quê? O consolo dos cristãos agora.
A soberania de Deus, tanto no passado, o poder de Deus de julgar os egípcios, criar o céu e a terra, não é isso? De trazer maná no deserto, o poder de Deus daquele que era, e aquele que virá, o juiz do futuro, o grande trono branco, tudo isso está aqui, porque eu sou o Deus de vocês, em meio à perseguição também. Já é uma forma extraordinária de mensagem, de que Deus está falando, eu estou com vocês agora, eu estou vendo o sofrimento de vocês, eu estou vendo a dificuldade, e eu sou o que sou, eu estou aqui, fique tranquilo que eu estou no controle, e persevere, ouça e guarde as minhas palavras. Gente, nós vamos ver toda essa mensagem extraordinária, né, de Apocalipse. O eterno poder de Deus, já visto no passado e garantido no futuro, continua atuando no presente. Mesmo que ele esteja, presta atenção, mesmo que ele esteja temporariamente permitindo ações malignas acontecerem na terra. Entenderam? Mesmo em meio ao mal na terra, mesmo em meio a forças satânicas, injustas, malignas operando na terra, Deus quer mostrar para a gente que Ele não perdeu o controle de nada, e que tudo isto está sob os seus olhos, vendo todas as coisas, e no controle de todas as coisas. É isso, gente, esse é Deus da Bíblia, né? Então ele está escrevendo, João às 7 igrejas, graça e paz, da parte daquele que era e que há de vir. Lembra que aqui é um código ali, vamos dizer assim, uma síntese da Trindade. Essa fórmula está representando Deus Pai, aquele que era e que há de vir. Agora, a outra fórmula representa o Espírito Santo, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então a graça que eu tenho para vocês, e a paz que eu tenho para vocês, ela vem daquele que era e que há de vir, mas ela vem também da parte dos 7 Espíritos de Deus, da parte da plenitude do Espírito que está sobre a terra. É interessante, está diante do trono de Deus, e nós vamos ver que esses olhos de Deus, que são 7 Espíritos, estão sobre a terra, e na igreja também. 7, todo mundo já entendeu que Deus não tem 7 Espíritos, certo? Todo mundo já entendeu? Que o 7 aqui é a plenitude da atuação do Espírito Santo de Deus, no céu, na terra, é a plenitude, a totalidade, tá? O número 7 aqui não diz respeito, como eu disse, à quantidade de Espírito, mas enfatiza a obra completa, perfeita, plena do Espírito Santo. Olha só, vou ler para vocês aqui, só preste atenção, Apocalipse 5:6. Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro. Olha que coisa, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Esse cordeiro tinha 7 chifres. Você está entendendo uma linguagem figurada? Você não acha que você vai chegar no céu e ver Jesus com 7 chifres na cabeça, né? Pelo amor de Deus. Você está entendendo que não existe isso? É uma linguagem apocalíptica, profética, figurada. Esses 7 chifres representam coisas, tá? E ele diz, olha só, ele tinha 7 chifres, o cordeiro, e o cordeiro tinha 7 olhos. Agora os olhos, ele explica, o que são os 7 olhos? São os 7 Espíritos de Deus
enviados por toda a terra, que também não são 7 espíritos. O que ele está falando é a totalidade do Espírito de Deus e da ação de Deus sobre a terra está acontecendo. Então o Cordeiro de Deus, com os seus 7 olhos, que na verdade os 7 olhos dele é o Espírito que ele enviou para estar na terra. Olha como faz sentido. Quando eu for, eu enviarei o Consolador, os 7 Espíritos do Cordeiro, os 7 olhos. Eu vou enviar aquele que vai estar olhando, próximo, junto com vocês, que não vai ser mais o Cordeiro, porque o Cordeiro está no trono. A ação do Consolador em Apocalipse está sendo mostrada como 7 Espíritos. Ela é plena, completa, total, ela é perfeita. Isso estamos decodificando aqui, entende? E a igreja primitiva, quando eles liam, eles entendiam, porque tudo isso já estava lá no Antigo Testamento. Vou ler um texto para você, Zacarias 4:10, olha o que diz, Zacarias 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Já estava na literatura judaica. Quando João fala isso, os caras não tinham problema de entender, eles já entendiam que era o Espírito de Deus na sua totalidade agindo sobre a terra. Nós que ficamos querendo montar um bicho de 7 cabeças, e não existe, isso é figurado, é apocalíptico. Você não vai ver um cordeiro lá no céu com 7 olhos, com 7 chifres. Você vai ver Jesus ressuscitado em corpo, como ele apareceu aos discípulos. Mas a figura do cordeiro é extremamente importante. A figura do leão, do cordeiro, é extremamente teológica. Por isso essas figuras são usadas, porque elas passam a mensagem da obra de Jesus, que era a obra do quê? De perdão, de redenção, de derramar sangue, do jeito que o Cordeiro fazia isso no Antigo Testamento. É uma linguagem levítica, do livro de Levi, dos Levíticos, da onde vem toda a parte de remissão, de sangue, do sacrifício, do estabelecimento, que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. O Cordeiro está representando isso na sua totalidade, nos chifres de poder que ele tem, na totalidade da sua obra. Então você não vai ver um cordeiro com 7 chifres, com 7 olhos, né? É aquele que fala dos 7 espíritos, das qualidades do espírito. Quer ler, mãe? Repousará sobre ele, sobre o rebento de Jessé, né? O Cristo, é uma palavra profética. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Daqui forma uma plenitude de atuação. Consolo, o que mais, hein? Temor, consolo, sabedoria, inteligência, fortalecimento. Olha lá, então são o que? São atuações do mesmo Espírito de Deus, de uma forma, de uma obra completa, de atuações em níveis completos. Então nós já estamos decodificando o Apocalipse. Nós estamos entendendo que a graça e a paz está vindo da parte do Pai, que era e que há de vir, da plenitude do Espírito de Deus, representado nos 7 Espíritos de Deus, e da parte de Jesus, que é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui a gente deixa para a semana que vem a gente comentar. Pode ser? Por causa do horário.
5 para as 9. A gente vai ver aqui com calma a palavra Cristo, a fiel testemunha, o que quer dizer que Ele é o primogênito, porque dos mortos, o que quer dizer que Ele é soberano sobre os reis da terra. O que Jesus é? Jesus é soberano. Você sabe o que era a linguagem soberano? O que quer dizer? O supremo rei, o supremo governante, o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano de todos os presidentes, governantes, governadores, monarcas que existiram, imperadores. Ele é o supremo governante deles, e é a Ele que eles vão se curvar e dar glória e honra, porque é Jesus que é esse soberano sobre toda a terra. E a gente vai retomar isso a semana que vem, para a gente frisar isso. Por quê? Porque a igreja, ela tem graça e tem paz, quando ela entende quem Deus é, quem o Espírito é e quem Jesus é. Quando nós entendemos quem é o nosso Deus, meu irmão, nós conseguimos descansar, em meio a dificuldades, em meio a adversidades, em meio a tribulações e aflições. Quem entende quem Deus é, consegue viver dessa forma. E nós precisamos conhecer a Deus dessa forma, para passarmos o nosso dia a dia com fidelidade e perseverança ao nosso Deus. Amém? Semana que vem a gente retoma essa parte que eu vou marcar já, para eu não esquecer, tá ok? Pessoal do louvor, serve aqui a gente com esse cântico, né, para despedir a gente em paz. Enquanto eles chegam aqui, nós vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia. Que realmente a paz do nosso Senhor, a graça, né, daquele que é, que era e que há de vir, a graça e a paz dos 7 Espíritos de Deus, a graça e a paz de Jesus, que é o Cristo, alcance a nossa vida, a sua vida. Amém?